Tá, então, Pode conversar. o nosso trabalho é sobre o bullying. A gente resolveu fazer uma pesquisa com as crianças dos sextos anos, porque se fosse para o ensino fundamental inteiro, aí seria muitos papéis, uma logística muito grande, a gente não ia dar conta. Exatamente. E foram 84 pessoas no total, foi um número grande. Como os sextos anos acabaram de chegar para a escola, de sair de um novo ciclo, que é o fundamental do pastor, e vir para um colégio aqui, eu acho que foi uma mudança muito grande, com um bom para pesquisa para ajudar eles nesses aspectos. Então, por que a gente realizou uma pesquisa do bullying? Pedro, pode depois. Tá. Cada escola tem um contexto diferente. A pesquisa ajuda a identificar se o bullying é um problema frequente, quais formas ela assume, físico, verbal ou virtual, e quem costuma ser mais afetado, qual foram o pessoal do sexto ano. Pesquisas permitem que os estudantes expressem suas experiências e percepções, muitas vezes revelando situações que não chegam ao conhecimento dos professores ou da direção. Cada dado concreto, a escola pode criar projetos e campanhas mais eficazes para reduzir o bullying e promover um ambiente mais agradável. Só de participar de uma pesquisa, muitos alunos já começaram a refletir sobre suas próprias atitudes e sobre o bullying. O bullying afeta colegas. Os, resulta os resultados ajudaram vítimas a buscar ajuda e mostrar que não estão sozinhas. Como a gente já concluiu essa pesquisa, a gente já tem o retorno da você, no final da pesquisa. A primeira turma que a gente passou foi o sexto A. Tem quantos alunos, Lucas? 25. 25 alunos no total. E a primeira pergunta que a gente escreveu, inclusive tem todos os dados do que a gente perguntou para eles responderam. Não era necessária a identificação, que a gente não queria comprometer pessoa por pessoa. E a primeira pergunta foi: você tem gostado de ir para a escola ultimamente? A maioria respondeu que sim, 50%. Mas alguns falaram que não. Mas por que não? Tem alguma coisa acontecendo? Foi isso que a gente decidiu buscar essa primeira pergunta. Por que não estão querendo ir para a escola? E analisando algumas coisas, tem a ver com o bullying. Então, isso está afetando, digamos, um pouco essa vontade de não querer vir para a escola. Alguns responderam talvez e alguns preferem não responder, que não quiseram muito participar da pesquisa. A pergunta 2. Alguém já estranhou mal ou fez piada sobre você na escola? 60% relataram que sim, 10% talvez e 30% que não. Para um total de 25 alunos, eu acho que 80% que não, assim, eu acho que foi uma pergunta assim. Eu acho que eles mentiram um pouco, porque de a conclusão de se identificar criança, imagina, todo mundo já passou por isso, então eu acho que tá bem errado isso aí, mas se marcar que não, tudo bem. E 60% que sim, então a gente precisa ficar bem alerta, porque isso tá acontecendo. Jogo assim, pode ver. Você tem como comentar ou conversar? 93% relataram que sim e 7% que não. 7% não é um número muito grande, mas assim, tem as pessoas que não ficam sozinhas e isso não é bom, né? Alguém já te empurrou, bateu e machucou de propósito? 42% que sim, 38% que não, 3,85% preferiram não responder e 15% que talvez. Então, o maior número de porcentagem de pessoas que já sofreu algum tipo de vilão, algum tipo de agressão foi sim. Inclusive, ontem eu presenciei uma situação assim. Então, isso acontece diariamente e afeta. Já vi várias crianças chorando. Às vezes, alguns fazem por merecer, sabe? De propósito, de intriga, de... Mas algumas questões são vítimas. Nossa, tá. Você já ficou triste ou chorou depois da escola por causa de algo que aconteceu lá? 40% que sim, 50% que não. 6,67 prefere não responder e 33 que talvez. Bom, a gente sabe que ficar tanto tempo na escola com situações que a gente não consegue controlar. Então, muitos alunos provavelmente choraram, não choram ainda, com situações que acontecem na escola. E assim,
criança é um negócio muito legal de analisar. Não legal, assim, de ver esses conflitos acontecerem, mas legal de analisar, porque a gente já foi criança e a gente já passou por isso. Então a gente sabe que conflito e brincadeira, bullying, é uma coisa normal entre o meio, assim, digamos assim. Tipo assim, você sabe que é uma coisa que já se torna talvez normal, mas que tem uma certa grau de prejudicidade ali, né? Vai prejudicar alguém, vai ser prejudicado, né? Sim. Ah, 6. Você sente que precisa melhorar quem você é para ser aceito pelos colegas? 20% dizendo que sim, 66% dizendo que não, 13% dizendo talvez fizeram, mas não responderam. Bom, então, em geral, todo mundo pode se responder essa pesquisa. Bom, algumas pessoas sentem que precisam melhorar para agradar outras, e isso é muito comum em crianças, porque eles normalmente ficam sozinhos, assim, sentem que não tem amigos e precisa ser melhor ou ser De outras pessoas para poder se melhorar, né? ter uma amizade. Essa é a diferença. Alguém já espalhou mentiras ou boatos sobre você? 53% sim, 16% talvez e 30% não. Esse talvez a gente colocou porque como a gente está dando perguntas para crianças, tem algumas coisas que eles não se sentem à vontade para responder. Então, esse talvez causou um despertar na gente. Não é nem sim, nem não. Então, tem alguma coisinha aí que dá pra gente tirar. Você já foi excluído de grupos? Brincadeiras ou trabalhos em grupos? 36% ela dá em sim, 13% talvez, 50% não. Ah, metade falou que não, então não é tanto assim, não é algo que a gente precisa focar tanto. Quer ler? Ih, Lucas. A pergunta 9 foi que é a pesquisa quantitativa e qualitativa. A quantitativa é aquela que a gente fez a porcentagem entre as respostas por alternativa. A 9 tem até exemplo aqui da sua folha aqui. A 9 meio que foi por escrito. E, inclusive, os próprios alunos escreveram algumas coisas e a gente conseguiu tirar bastante informações, né, Pedro? De coisas que eles sofrem que não contaram para as pessoas, mas contaram pra gente. Então é algo mais individual. E tem muita coisa, assim, situação que é bem preocupante, bem chocante mesmo, sério, assim, da gente ter. E nós a gente vai falar, a gente conversou com o Marcelo e tudo mais, e teve uma resposta para essas pesquisas. Conectamos alguns dados sobre isso pelos alunos dentro da sala de aula, enquanto isso repercute na sua formação acadêmica, enquanto isso afeta. Porém, até os alunos se relatarem ter sofrido algum tipo de bullying ou ter escolhido não se contar. Porque, como eu falei, para eles pode ser um assunto indelicado. Pode tocar uma frente para sempre, não. Não, isso não é ainda não legal de falar. A 10. Se algo ruim acontecer com você na escola, você sabe a quem pedir ajuda? 83% claro, sim, 10% não, 3,33% que talvez, e prefiro não responder. Bom, em geral, todo mundo sabe a quem pedir ajuda, mas ainda tem que ter aquela orientação, tem que ser pedagogo, professores. Tem a Marcela, que fundamental umas criancinhas, que ela é uma pedagoga ótima, assim, ela ajuda muito. Eu acredito que eles têm até. Só que eu acho assim que o bullying, ele é algo muito contínuo para eles, que são crianças. E eu acho assim que não tem tanta conversa, tanto incentivo de não praticar o bullying, enquanto isso afeta as crianças. E concluímos com o sexto A, que possui 25 alunos que necessitam de algumas melhorias por parte dos próprios alunos, porque muitos deles são vítimas e muitos fazem o bullying. E de acordo com os dados da pesquisa, muitos deles sofrem algum tipo de bullying e sabemos quanto isso afeta fisicamente e psicologicamente. Eu já encontrei crianças com o braço cortado, com chorando, então isso abala totalmente a criança. E o que podemos fazer no seu dia fazer uma roda de conversa, trocar experiência e estabilidade no final de um ciclo, e provavelmente é bastante pelas mesmas coisas que eles. Em alguns casos, em particular, onde o aluno relatou ter sofrido bullying, conversando de forma mais delicada no auxílio da pedagoga. Então, a criança que se dispor em ter uma conversa mais profunda, a gente chama de um lugar que é assim. Com os dados da pesquisa, a gente já deu para perceber que acontece muito bullying que as crianças sofrem com isso. Daí, o que a gente pode fazer
em cada sala, sexto A, sexto B, sexto C, com algum professor, seja de coisa de responsabilidade social, qualquer coisa. E como a gente já tá no terceirão, a gente já foi criança, a gente conversava com eles de forma madura, assim, tentar, né? Porque são criança, mas contar que todo mundo aqui já sofreu bullying, sabe que isso é difícil. Então, como a gente já tá saindo daqui, seria bom contar essa experiência pra eles. Como uma forma, assim, de tentar reduzir, porque, infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa. E na nossa roda de conversa que a gente vai fazer com eles, a gente vai falar sobre assuntos com os quais eles nos voltaram para tocar mais, não falar sobre algo que eles não tocaram, falar em algo que eles já Eles já sofreram. falaram que. Porque daí alguém ali vai se identificar com as outras que estão falando, porque já uma das coisas que ele matou. Sim. É verdade. A 10. Se algo de ruim acontecer com você na escola, você sabe a quem pedir ajuda? 58% podem sim. 40% não. Isso que eu achei estranho, porque das outras, grande maioria respondeu que sim. Nessa aqui já foi mais equilibrado, digamos assim. Alguns não. Mas especialmente por isso, tem alguns alunos que não têm muita afinidade com os pedagogos e não têm essa liberdade de conversar com eles. Aí aqui é a conclusão. A pesquisa evidenciou que o bullying dentro do ambiente escolar é uma realidade preocupante, afetando significativamente o bem-estar emocional, social e acadêmico dos alunos. Os alunos, os dados coletados demonstram que muitas vítimas sofrem caladas, seja por medo de represálias, vergonha ou falta de confiança no mecanismo de apoio disponível. Além disso, observou-se que as agressões ocorrem não apenas de forma física, mas também através de violência psicológica. O cyberbullying. Tem uma ocasião que aconteceu que eu posso falar, de minha irmã. Uma menina baixou a calça, o short dela, no ela tava de cueca e postou nas redes sociais. E minha irmã sofreu muito com isso. Então, cyberbullying, as pessoas, acho que acredito que a gente mesmo não sabe muito bem o que é o cyberbullying, mas imagina as crianças. Então, qualquer coisa, como eu fico aqui à tarde para olhar salas, eu presencio muitas situações. Por exemplo, uma menina que quer ficar com menino. Já vai a criancinha lá com o celular gravar e postar em tudo que é lugar. Então, da expor a vida da criança. Entendeu? Mas os pais também tem aquele rolo, aquela confusão danada. Acho que foi uma coisa na cabeça. Ampliando o seu alcance e quando a escola como espaço de formação integral precisa adotar medidas eficazes para desenvolver uma campanhas de conscientização, fortalecendo a mediação de conflitos e incentivando uma cultura de respeito e empatia. A participação ativa de professores, gestores, alunos e familiares é essencial para criar um ambiente seguro e inclusivo, onde todos possam aprender a se desenvolver sem medo. Mas, assim, algumas coisas, assim, algumas questões é da gente perceber até pela questão familiar, da estrutura, de, às vezes, alguma coisa que está acontecendo na família de afeto, mas também tem casos e casos, ou partes que precisam ser analisados. Uma das coisas que eu pensei também, se fosse cabível para a gente trazer algum palestrante, alguém de fora, para estar trabalhando com essas crianças, especialmente dos sextos anos, Para já começar porque eles estão ali, então eles têm uma trajetória inteira escolar. E não dá pra fazer grandes mudanças, eles têm umas mudanças já baixo. Portanto, erradicar o bullying exige um compromisso coletivo e político. Garantir que a escola cumpra o seu papel não apenas na transmissão de conhecimento, mas também na construção de cidadãos mais humanos e solidários. Então, o que a gente pode fazer é isso mesmo, professor, promover essa roda de conversa, trazer alguém, conversar com eles, mas, assim, a maior parte da função a escola tem que fazer. Então, assim, o que era pra gente ter feito, a gente fez e fará. Então, seria isso. Eu gostei muito, achei que ficou muito bem feito. A apresentação foi muito legal, também foi muito completa. Eu gostei de vocês trabalharem os gráficos. A forma da colocação das perguntas eu também gostei. Achei que ficou muito bom. Inclusive, tem algumas coisas que eles mesmos escreveram que a gente gostaria de mostrar. De como a gente trabalha com crianças, tem algumas coisas que são. Foram muitos papéis. Para ser uma delas, vai vendo aí,
O insight não ficou tão bom assim, mas não foi o que a gente conseguiu preparar pra isso, né? Você acha isso? Meio. Tá na parte de trás, às vezes. Atrás mesmo. Tem alguns aqui que eram só vocês falam assim. A gente repreendia, então é isso. A gente gravava